Uma palavra simples subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: Deus não vê como falha moral. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 35, e versículo 8. Diz assim: E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os seus. Os caminhantes, até os loucos, não errarão o caminho. 11 de fevereiro de 2026. Grande, perfeito, soberano Deus, é no nome de Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor permite-nos que estejamos nele. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, a minha mamãe. Essa é a nossa missão e te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a limitação humana, a limitação até mesmo intelectual. E dei esse tema como sendo assim: Deus não vê como falha moral. E Deus não julga a capacidade ou a falta de capacidade humana, no sentido intelectual ou física, como sendo uma falha moral. Deus não exige das pessoas consciência de quem não pode, compreender a limitação que a gente observa. Diante de Deus, Ele não vê essa limitação intelectual ou física como sendo um empecilho, uma coisa que vai impedir, empecilho de Deus trabalhar, de Deus agir, de Deus fazer algo através daquela pessoa. Muitas vezes é exatamente nesta limitação, nesta digamos, dificuldade intelectual e até física que Deus se revela. Então, para Deus, uma pessoa que vive nessa condição de limitação, tanto física como intelectual, é uma pessoa que tem utilidade, não é uma pessoa inútil, como muita gente até acha que é, pensa que seja. Mas, diante de Deus, essa pessoa é conhecida, essa pessoa é amparada. Então, eu escolhi esse texto base aqui no profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, onde ele fala que um caminho existe, e esse caminho que foi preparado por Deus não depende da capacidade intelectual, da capacidade física, para quem quer estar dentro dele. Deus não escolhe, essas pessoas. Inclusive aqui fala que nem mesmo os que são considerados loucos, eu vou falar aqui loucos, entre aspas, que significa pessoas que não têm discernimento, que não têm ainda entendimento pleno, seja lá como for. Mas nem essas pessoas vão se perder diante desse caminho, porque Deus é quem vai guiando essas pessoas. A gente às vezes acha que, não, mas fulano Beltrano que não tem um juízo correto, uma capacidade intelectual perfeita como muitos, será que essa pessoa vai se perder? Não, Deus vai guiar essas pessoas nesse caminho certo. A segurança desse caminho está exatamente na graça de Deus, não na inteligência humana, não na intelectualidade do ser humano. Então, Êxodo, o livro de Êxodo, que é o segundo da Bíblia, no capítulo 4, versículo 11, nós vemos Deus ali diante de Moisés se apresentando como aquele Deus soberano, inclusive sobre as limitações humanas. Deus ali se apresenta como aquele que ele é sobre todas as coisas diante do ser humano. Aí ele faz pergunta para Moisés, quando ele diz: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego?
Não sou eu, o Senhor? Não, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as limitações humanas, né? Perdoe, pessoal, estou um pouco apressado aqui com o horário. Lucas, capítulo 12, versículo 48, nós vemos aqui a responsabilidade diante de Deus, que é proporcional à capacidade recebida. Quando Jesus diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem pouco foi dado, pouco será cobrado. João capítulo 9, versículo 2 e 3, fala exatamente da limitação, como que não é vista essa limitação, tanto intelectual como física, como sendo uma culpa, mas como um espaço da ação divina. Deus trabalha dentro dessa situação de limitação. Quando alguém pergunta por que aquela pessoa nasceu daquele jeito, com limitação física, aí Jesus responde, olha, não foi o pai dele que pecou, não foi a mãe dele que pecou, não foi ele que pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse ali, Jesus dizendo, para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Deus sabe o que faz. Deus olha para o limitado físico e intelectual. Essa mensagem é para alguém que você conhece, a senhora, o senhor, ou talvez para vocês mesmos, né? Vocês que estão aí me ouvindo, nessa condição de limitação física, intelectual. Deus, ele olha para você, para a senhora, para o senhor, como uma pessoa que ele ama. Eu quero concluir dizendo que, como Isaías viu naquela visão reveladora, profética, no capítulo 42 do seu livro, versículo 3, quando Deus trata o frágil com cuidado, aquele que tem limitação física e intelectual, Deus trata com cuidado, com zelo, não como um condenado, uma pessoa que, né, sabe, uma condenação para essa pessoa. Aí ele vê essa questão, no sentido simbológico, exemplificada naquela cana e também no pavio, quando ele diz assim, a cana quebrada não esmagará. A cana quebrada já está numa situação difícil. Trazendo para o lado aqui do que eu estou falando, lado físico, nesse sentido simbológico, é uma pessoa com limitação física, intelectual, é a cana quebrada. Mas o Senhor, ele vai tratar dessa cana quebrada, que é frágil, com cuidado. E o pavio que fumega não apagará. O pavio não está nem tendo fogo, está saindo daquela fumaça, fumegando. Mas não vai se apagar. Porque Deus vai cuidar e Deus não condena o fraco, frágil. Esse pavio, que talvez você seja limitado, né? Uma pessoa com limitações físicas, intelectuais, até mesmo espiritual. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.